de hoje do canal São Paulo vence, Náutico se classifica na Copa do Brasil. Vamos falar desse jogo aí de muito mais, então vamos perder tempo não. Vambora para o vídeo. Náutico 1, São Paulo 2, o São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. E, rapaz, não foi tão difícil, né? Foi dramático, nada disso, mas foi duro, porque gramado pesado, o jogo meio louco, gol logo de cara, expulsão, aí o Ferrarese dá uma paçocada inacreditável, uma expulsão ridícula, quando estava tudo sob controle. Venceu, 2-1, venceu o São Paulo, até o Rian entrou em campo. Quero destacar o grande jogo do Oscar. Não conecta, não, deixa o menino jogar um pouquinho. Não entrou tão bem, né? Tudo bem, pô, também. Teve gente que não entrou tão bem também, deixa assim. Não, acho que os outros entraram melhor. O grande jogo do Oscar, muito bom jogo do Oscar, do Luciano também, e do Enzo, que é o casaco, né? Quero saber de vocês todos o que vocês acharam, e você também, Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Eu gostei bastante. Eu acho que teve São Paulo encarou o jogo como tinha que encarar, com uma mobilização muito grande do Náutico, a torcida, a festa incrível que fizeram antes do jogo, cara, impressionante. Era o jogo não era o jogo do ano do Náutico, era o jogo dos últimos anos, né? O Náutico não tinha um jogo desse tamanho há muito tempo. O campo pesado, chovendo o dia inteiro. Acho que o São Paulo encarou o jogo desde o início de uma forma séria, como vem encarando as partidas, né? E se não fosse dessa forma, ele não estaria com 16 partidas, tendo perdido só uma na última bola do Palmeiras, né? Então é uma característica do time. Eu estava até falando no 3Z antes, quando saiu a escalação, eu não me surpreendi. Eu achava que ia ter Ferrarese e Cédric. Aliás, essa é uma situação que, mesmo quando você perde um jogador, você não precisa fazer uma substituição, né? E acho que foi isso que aconteceu. O Ferrarese foi completamente bobo mesmo. O jogo estava ganho. E daí deu o ar de dramaticidade. Mas a escalação, eu fui resgatar. Eu falei, eu já vi essa escalação em algum lugar. Ela foi idêntica à semifinal do Palmeiras, o gol da piscina do Vitor Roque, com exceção da dupla de atacantes, né? Porque o Lucas e o Caleri não estavam e a dupla foi André Silva e Ferreirão, né? E o resto foi igualzinho. E o São Paulo jogou dessa forma, com essa situação que parecia uma invenção e não é, né? O Oscar de segundo volante, você gosta também? No estádio, eu acho que é o melhor lugar para ele jogar. Então, ele fez uma partidaça, hein, Tironi? Olha, o cara fez uma partidaça num campo impraticável, ele que é o jogador mais técnico, então o grande Maltex, Maurício Teixeira, mandou a seguinte frase: hoje ele pagou, ele tá pagando tudo que ele devia e o que não devia. O Oscar? O Oscar. E acho que é uma maneira de você ficar com a bola, como foi no Allianz Parque, né? Pode ser no gramado sintético, pode ser no charco. O Oscar tem um domínio de bola e um trato. E esse é um acerto do Zubeldia, eu acho que aproveitar o Oscar de vez em quando nessa função. E acho que ele ditou o ritmo do jogo, né? E o São Paulo, mesmo extenuado, mesmo cansado, ele tem aquilo que você sempre fala. Esse time tem uma fibra invejável. Talvez o símbolo dessa fibra, o símbolo desse time seja o Enzo Dias, o lateral esquerdo, que é um colosso, é um jogador muito raçudo, e aí vai abrindo distância para o Wendel, né? Porque hoje seria... E o improvável aconteceu, né? Como teve muita gente que não entendeu a alteração do Rodriguinho no lugar do Ferreirão, mas o Ferreirão era o único jogador de velocidade do time, o único jogador de velocidade do banco que joga pelo lado, às vezes, é o Rodriguinho, e o Zubeldia colocou o Rodriguinho entrou bem, quase fez um golaço, quase fez um segundo, né? E quase não participou desse jogo, né? Ele teve cortado da partida passada, entrou na última hora na delegação e fez um gol muito bonito, não fazia um gol desde 2022, né? E aí o São Paulo vai tirando algumas soluções meio inesperadas, né? Como agora essas situações com os jogadores da base de diferentes idades, né? O Ferreirão tinha feito gol na época do Rogério Ceni, aí ficou aquele tempo. E porque a questão da base tem isso, né? As idas e vindas, né? E o Rodriguinho era considerado um craque, um sucessor do Kaká, estreou fazendo um golaço de esquerda, não faz um gol desde 2022, nós estamos em 2025. E ele fez um golaço, acho que foi um gol merecido pelo esforço, pela volta e tudo mais. E acho que valeu pela raça. E ficou claro que o São Paulo vai encarar todas essas partidas até a parada, ou todas as partidas do ano da mesma forma. Não é um time brilhante, mas é um time muito raçudo, muito difícil de ser batido, né? Então acho que o São Paulo mereceu a classificação
foi o único até agora classificado que ganhou as duas, né? Porque não tá tão simples, né? O Vasco levou nos pênaltis, o Grêmio Foi eliminado. E o Atlético Paranaense tinha empatado na ilha, ganhou de 1-0 suado e se classificou numa Copa do Brasil que por vezes fica sendo mais difícil até do que a Libertadores. Muito bem. O começo da live foi cortada. Cara, eu não sei o que é. Alguma questão no YouTube, não é nossa. A gente tá fazendo o que sempre fazemos, mas parece que o começo da live tá sempre cortado aí. Amanhã eu tenho uma reunião com um cara do YouTube, vou perguntar para ele se tem algum problema, se tem alguma coisa técnica. A gente aí gostou, pra resolver. né? Mas a gente gostou sim. Eu gostei mais que você, porque eu não achei, porque o Rian entrou mal. Não é isso. Eu achei que Aliás, Rian... o gol do Rodriguinho só saiu porque ele dividiu a bola com o goleiro. Não, mas ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Aí a bola voltou. Perdeu 5. Eu não estou criticando o Rian, só estou dizendo que ele fisicamente, todo mundo pedindo o Rian no lugar do André. O André fez um jogo heróico, né? Então calma. Perdeu um gol na linha também. Calma perdeu um gol na linha. Ele se Perdeu. esticou o máximo. Tá bom, Tirone. Beleza. Não, tá bom, Anásio. Será que eu não posso argumentar às vezes? Pode. Não posso falar. Eu acho que o Rian não entrou tão mal. Achei que o cara lutou, escorregou. Eu não tô brigando. Mas é meio cruel falar que o cara entrou mal. Como se não é assim. Não. O que eu tô dizendo, dá para entender porque ele não entrou mais cedo num jogo, num campo tão pesado. Ele é um jogador tão leve. É só isso. Eu só tô falando porque o Rian acaba sendo um objeto de crítica de um trabalho que está sendo muito bem feito com vários jogadores. Ninguém criticou hoje, ninguém falou que ele tinha que ter entrado antes. Não, você assistiu a transmissão? Eu assisti a transmissão. Depois o Caio Ribeiro falou, tô gostando do Zubeldia, ele é legal e tudo mais. Certo. O Caio Ribeiro fez uma transmissão. Eu acho mais interessante a gente ouvir hoje em dia pessoas que não acompanham o São Paulo toda hora, como o Cabral Neto, Neto, que é o outro comentarista, que fez um comentário excelente sobre o posicionamento dos caras. Assim, você não precisa criticar o Zubeldia. Ninguém está criticando o Zubeldia ou o Rian. Não, deixa eu falar. Ninguém precisa falar que o Zubeldia é grosso, não entrou mal ou não sei o quê, para defender o Rian. Para dizer que coisa. Eu não achei que ele entrou tão mal, só isso. Tá, achei que foi um jogo difícil para ele e tal, claro, tem todas as questões. No campo, a questão entrou na hora certa e tudo bem. É só para explicar que ele ainda não está no ponto de jogar todas as partidas, dá para ver isso, né? Até pela questão física. Ele é mais frágil do que os outros, ele é mais mirrado. Ele vai ajudar, sobretudo nos jogos em casa, só que ele ainda não está pronto. É só isso. Ele ainda vai, os outros, o Ferreirão, né? O Alves entrou, oscilou, agora não está entrando mais. É normal, né? É normal o que está acontecendo. Inclusive a volta do Rodriguinho. É normal. Vai, volta e tudo mais. Enfim, e da minha parte, o que eu estou dizendo, não estou falando que o Zubeldia é burro porque não coloca o Rian, que a torcida tem razão, que ele não usa a base. Não falei nada disso. Falei só que é cruel num jogo com um campo pesadaço, o cara entrou, não achei nem que perdeu um gol, dividiu com o goleiro. Por isso que ele demorou a entrar, porque o campo não era favorável a ele, só isso. Eu não tô entendendo, você tá querendo brigar, não tô querendo brigar, cara. Então, não, eu não tô querendo brigar. Galera. Eu não tô querendo brigar. Então, o Lucas Bock tá aqui, o Roberto Figueiredo Melo tá aqui. Eu raramente quero brigar, toca com a galera. Pode tocar com a galera. Não, pera, calma. Pode tocar com a galera. Eu não sou eu que quero brigar, eu nunca quero brigar, muito pelo contrário. Só tô argumentando. Eu acho que é um pouco cruel você criticar o Rian hoje, só isso. Cara, eu não tô criticando o Rian. Você tá tentando. Não, no começo da live eu falei, o Rian entrou e você fez uma cara de que ele não entrou muito bem. O que eu posso fazer? Eu tô torcendo pelo cara. O que eu posso fazer? Agora, sei lá. Você tá afim? Marcos Ferrari. Acho que não, Luiz. É o São Paulo com a cara do seu treinador, do Zubeldia, especialmente jogando fora de casa, né? Um time sempre muito compacto, equilibrado, competitivo, né? E num campo que estava extremamente pesado, porque choveu muito na cidade do Recife durante o dia todo. Então a gente viu ali um campo pesado e nas circunstâncias que o jogo se tornou, eu imaginei que no intervalo ele já pudesse poupar alguns jogadores, né? Oscar volta de lesão aí e tem jogado muito e não saiu do jogo ainda. André Silva, depois da lesão do Caleri, também tem jogado muito. Luciano, imaginei que ele pudesse ali, com um jogador a mais, vencendo no intervalo, até já administrar melhor essa questão, porque o São Paulo tem perdido muitos jogadores com lesão, né, e não conseguiu por essa infantilidade do Ferrarese. Mas acho que o jogo foi controlado o tempo todo. O Náutico foi muito mais pelo embalo da torcida, né? A gente entende muito bem a atmosfera que a torcida do Náutico conseguiu fazer
nesse jogo, a mobilização mesmo antes do jogo, mas mesmo assim esbarrava numa limitação técnica e no São Paulo sempre muito equilibrado coletivamente, a defesa do São Paulo ali com Arboleda e Alan Franco sempre muito seguro, né? E sofre um gol, num detalhe que eu tenho falado já há algum tempo, né? Na nossa live aqui no UOL do São Paulo, às quintas-feiras, a gente debate sempre muito isso com o Arnaldo e o Éder Traschini, que é a bola parada. O São Paulo tem sofrido muito com bola parada nesse ano. No Campeonato Brasileiro, sofre empate contra o Cruzeiro, bola parada. Contra o Botafogo, fora de casa, quando vencia, sofre com gol de bola parada. E, mais uma vez, aí não vai implicar muito no resultado, mas é um detalhe que tem que trabalhar mais para ali na frente não sofrer uma eliminação numa fase mais avançada de Libertadores e Copa do Brasil por um detalhe. E concentração, treinamento e concentração, né? Afinal de contas, a bola está parada. Então você tem que estar muito focado no seu marcador ali para não sofrer. Mas no geral, São Paulo mereceu aí para passar de fase. Foi um jogo controlado, bem tranquilo. Muito por causa desse gol do Luciano logo no início. Decisivos, 2 grandes chances criadas, ainda conseguiu 5 desarmes, ganhou 9 de 14 duelos e sofreu 2 faltas. Olha o mapa de calor dele, jogou quase como um volante ali, Júlio. E percorrendo o campo inteiro, com disposição, os caras estão de volta, né? Exatamente. Porque era um campo molhado, um campo castigado pela chuva, não era um jogo difícil, um jogo fácil, perdão. E o Oscar passou aí, acho que ele foi substituído no finalzinho, posso estar enganado, mas o Oscar jogou 90 minutos. Tomás, foi um jogo muito condicionado pelo gol do Luciano no começo, porque, claro, o São Paulo já tem a vantagem do 2-1 da ida. Luciano que já tinha feito, exatamente. 3-1 pro Luciano, né? Quer dizer, aí saiu o segundo gol do São Paulo, né? Então não foi ele que fez, senão ele teria feito todos os gols do São Paulo na eliminatória. Mas o Luciano... Rodriguinho, né? Fez o gol, exato. No rebote do goleiro, depois de uma finalização do Rian Francisco. Então, o São Paulo tá no controle desse eliminatório o tempo inteiro. Acho que o Náutico fez um bom jogo, outro time de Série C, inclusive junto com o CSA na tabela ali, mal. E o São Paulo, ao contrário do Grêmio, teve o controle desse eliminatório o tempo inteiro, né? Faz o resultado na ida, abre o placar na volta, e por mais que os aflitos estivessem ali pulsando, muito bonito, né? A torcida do São Paulo também presente, muito grande no Recife. São Paulo se transformou num clube com torcida no Brasil inteiro. Mas a torcida do Náutico em cima, muito legal ver o Náutico pulsar, o Náutico viver, respirar e viver um jogo desse, né? Isso que é legal na Copa do Brasil. Mas nunca esteve perto da classificação, né? Quer dizer, o São Paulo acaba fazendo... Se o Náutico tivesse empatado o jogo, ele nunca empatou, mas teve chances. Se tivesse empatado, poderia ter incendiado a eliminatória, mas não empatou. São Paulo teve uma chance claríssima com o André Silva no segundo tempo, que desperdiça, de novo. E aí vai fazer o segundo gol já no finalzinho. E o Náutico diminui, dá aquela animada na torcida e tal, mas acabou ficando por isso mesmo. Agora... Classificado, Fernando Camargo. Muito bem, fim de jogo nos aflitos. 2 pro São Paulo, vibra Luiz Francisco Zubeldia. 1 pro time do Náutico, vem aí o nosso pós-jogo na alegria da classificação tricolor. O São Paulo avança. Vem você, feliz da vida. Vem você, Ricardo Senna. Estamos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil e quase 4 milhões pingando aí na conta do São Paulo, graças a Deus, né? Precisamos muito de grana. São Paulo 2, Náutico 1, repetindo o placar do Morumbi. São Paulo se classifica aí fora de casa e garante aí mais um passo rumo a, quem sabe, um título de Copa do Brasil mais uma vez. Repetindo a campanha de 2023, onde a gente pega um time pernambucano, São Paulo passa por mais um pernambucano. Tomara que repita todo aquele... Não precisa ser tão emocionante como aquele ano, mas eu gostaria desse título sim. Copa do Brasil seria muito bem-vinda. Vamos falar bastante sobre isso, mas antes, deixa eu já perguntar do Gabriel Sá, que vai descer para a zona mista, pegar ali as informações dos jogadores, do Zubeldia, coletiva. Gabriel Sá, conta pra gente aí o que você viu desse segundo tempo e dessa classificação do São Paulo para as oitavas. É isso, meu caro Ricardo Senna, agradecer primeiramente a nossa audiência aqui da Arquibancada Tricolor, fantástico, chamar a sua inscrição, o seu like, tô com a imagem aqui da nossa produção, quiser colocar também, tô com a imagem na nossa cabine, também agradecer o pessoal do Náutico, né, pela, enfim, disponibilidade, deram um jeito aqui para que a gente pudesse trabalhar nessa partida. O jogo de hoje, bom, por parte do São Paulo, obviamente, tinha um jogo muito mais controlado, então começa o jogo muito bem, chance de ataque, faz 1-0, tem um jogador a mais. Aí o Ferrares tem um lance infantil, certamente vai ser conversado com ele no vestiário ali também, para que não aconteça novamente. Equilibra o jogo, mas o São Paulo não teve o lance de
sofrimento extremo, não foi um jogo que você fala, pô, hoje o São Paulo sofreu. Jogo controlado, adversário assim, de fato mais fraco, não é nenhum demérito falar isso da equipe do Náutico, e foi um time muito guerreiro também, e não à toa tá sendo aplaudido aqui dos aflitos. Mas o São Paulo consegue fazer uma boa partida, consegue fazer o 2-1, poderia ter feito mais, garante aí essa classificação aos trancos e barrancos, né? A gente falava, muitas ausências, muitos nomes de fora, o São Paulo com um time aí com peças muito questionadas, como o próprio Rodriguinho, que fez o gol da vitória hoje, e é importante, um pelo outro, jogando sempre com muita raça, com muita garra, com muita determinação, e com as suas peças conseguindo rodar bastante nesse elenco. Eu acho que o que fica de mais interessante do jogo de hoje é essa confiança para esses caras como o próprio Rodriguinho que eu mencionei. Entender que esses caras podem ajudar, porque o elenco já é curto, a gente vai precisar de um pelo outro a temporada inteira. Eu acho que fica isso de mensagem da partida, e que bom que o São Paulo conseguiu a vaga. Missão cumprida. Aí agora é com vocês aí, já a coletiva do Zubeldia também ao vivo aqui na Arquibancada Tricolor. O São Paulo conseguiu encaminhar a sua classificação na Copa do Brasil, fez mais que obrigação, e acabou também revivendo o Rodriguinho de si mesmo, fez o segundo um belo gol e depois perdeu um gol feito. Mas vamos de um passo de cada vez, né? São Paulo foi lá, venceu, conseguiu rapidamente fazer o primeiro gol, que é importante nos 5 primeiros minutos. Um escanteio, o Luciano botou pra dentro. Depois teve uma expulsão do Náutico. E você pensou, beleza, vai ser tranquilo. Vai ser não. O Ferrarese vai lá, faz uma pataquada no meio de campo e também é expulso. Jogo 10 contra 10, um campo pesado. Mas aí o maestro Oscar, ele mesmo com o segundo volante, comeu a bola, né? Jogou demais e ajudou o São Paulo nessa vitória. O São Paulo depois no segundo tempo aí faz o segundo gol, né? Uma jogada em que o Rian Francisco tenta tirar do goleiro, o goleiro defende, na volta o Rodriguinho acerta um belo chute. E assim, São Paulo com muita vontade, com muita garra, jogando a vera o jogo, que tá sempre vontade de assistir o jogo, pra ser sincero. Não é aquele brilhantismo técnico, mas é um time raçudo, um time que corre, um time que defende na hora de defender, ataca na hora que tem que atacar. E fez mais que obrigação, com todo respeito. Venceu um time de Série C, o Náutico foi valente, foi bravo, tentou. E o São Paulo saiu vitorioso. O São Paulo toma novamente um gol de bola parada. Isso aí tem que ser estudado, visto, revisto, porque não pode, né? Quando for mais pra frente em decisões aí, uma bola parada, a gente sabe que pode determinar o caminho do São Paulo, né? Só lembrar, por exemplo, as quartas de final da Copa do Brasil ano passado, de São Paulo deu um gol de bola parada no finalzinho do jogo. O Atlético Mineiro não tinha feito nada. Uma bola parada definiu a partida. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado. E é isso, acho que o São Paulo foi lá, fez o que tinha que ser feito. Agora é focar no Mirassol. Você fala Mirassol, né? Não, time enjoado, time difícil do King Naldo. Quem não se lembra do King Naldo? O São Paulo vai precisar buscar os 3 pontos no Morumbi. Aproveitar esse fim aí de maratona pré-mundial, né? O São Paulo tentar pontuar o máximo possível e ficar mais longe do Z4, né? Tem suas dificuldades, mas o São Paulo cria. O São Paulo está conseguindo colocar a bola para dentro, outra coisa importante. Então que continue assim. E aí a parada vai dar mais tempo aí para recuperar Ferreirinha, Lucas Moura, entre outros. O São Paulo ter ainda mais opções. Agora que ele tá tirando opção, né? Até o Rodriguinho agora virou uma opção. E é importante, né? A gente que perdeu lá 18, quase 20 jogadores. Você encontrar a opção com opções da base. E uma base, o Rodriguinho de uma base diferente da equipe do Rian Francisco. Então assim, é super importante. E acho que agora não dá nem mais pra criticar o Zubeldia com relação ao uso da base. Mas ele foi usar porque não tinha ninguém. Ok, agora tá usando, cara. Então a gente espera que a base dê conta do recado como vem dando. Então é isso, gente. Sem grandes novidades, só uma análise rápida do jogo e opinião, por que não? Do jogo de ontem, classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Lembrando que, por exemplo, o Grêmio caiu pro CSA. Então, São Paulo fez mais que obrigação e evitou aí o fantasma da queda na Copa do Brasil precoce. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aqui likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!